Aqui, professor Ricardo Rodrigues. Hoje vou ensinar para vocês como aplicar um CSS em uma página HTML. Vamos criar um novo projeto no NetBeans, chamar de projeto CSS. Nesse projeto vamos utilizar apenas o index, aqui no title projeto CSS. Vamos utilizar algumas divs para a gente poder fazer uma estrutura na nossa página de HTML. Nessa primeira div, vou colocar um ID para que a gente possa aplicar o CSS depois. E aqui eu vou fazer um H1, que é um título que nós vamos colocar dentro dessa div. Então vamos fazer aqui o H1, homepage, e essa div já está pronta. Vou para a próxima div, que vai ser a div topo. Então, div ID vai ser topo. Fecha aqui. Dentro dessa div, eu vou colocar o parágrafo. Na verdade, uma frase. Conhecendo os efeitos do CSS. Depois vou fazer os conteúdos. Div ID conteúdo 1, e dentro do conteúdo 1 vou fazer outro P e vou trazer um texto que eu tinha previamente copiado para a gente utilizar dentro do nosso bloco. Quebrando aqui para que a gente possa visualizar todo o conteúdo. Pronto. E já vou utilizar esse mesmo texto nos próximos conteúdos. Fizemos o nosso conteúdo 1. Vamos então fazer mais outro conteúdo, div ID conteúdo 2. Vou fazer o P e jogar aquele texto que nós copiamos. Beleza. Só para garantir, copiar novamente. E o conteúdo 3 da mesma forma. Abre a div, cria o parágrafo e adicionamos o texto. Temos então 3 conteúdos para a gente poder deixar nossa página com a estrutura bem legal. Após isso, eu vou criar uma div de menu para a gente poder
tornar diferente a nossa página. Então vou chamar aqui de conteúdo 4. Conteúdo 4. E nesse conteúdo 4, ao contrário dos parágrafos, eu vou fazer uma lista. Então, o L ali, uma lista simples, mas não vou linkar as páginas para não ficar muito grande. Então eu quero 4 menus, copio e colo, e aqui vou só alterar para quem somos. Cadastro. E contato. Um menuzinho aqui para a gente ficar com o conteúdo diferente. E aqui embaixo eu vou criar uma div de rodapé, que vai ficar, claro, no rodapé da nossa página. Nesse rodapé eu vou colocar um parágrafo, vou botar aqui como se fosse o endereço do nosso site, nossa empresa. Então, Avenida Guanambi, 790, José Bonifácio, Fortaleza, Ceará. Pronto, nossa estrutura de página já está pronta. Vamos fazer um teste então, antes de aplicar o CSS. Então, deixa eu dar uma olhada na página, olhe como a página está e olhe como a página vai ficar. Então nós temos aí o título, temos os conteúdos, o último conteúdo de menu, e agora vamos aplicar o CSS. Então, como faz para trabalhar com o CSS? Primeiro, criar um arquivo CSS, que é uma folha de estilo em cascata. Chamar de estilo. Ela aparece com esse comentário, a gente não vai utilizar. E vou começar a colocar o código do meu CSS ligado à minha página, começando pelo corpo. Daqui eu começo a colocar os códigos do CSS. Mas antes, eu preciso fazer um link dele na página que eu quero que os códigos venham fazer os efeitos. Esse link eu vou colocar nessa página, e se você tivesse outras páginas, teria que colocar para poder fazer o efeito. Depois que eu crio o arquivo, eu vou na página onde eu quero colocar o link e faço a ligação, que é um link rel do tipo style sheet, type teste CSS, e aqui o meu href para pegar a nossa página de estilo, que já aparece aqui, ó. Agora é só fechar, e tudo que eu fizer na página de estilo vai interferir diretamente aqui.
Apenas para diminuir nossa página, para não ficar muito repetido, eu vou tirar aqui o conteúdo 3, me permitam, para ficar só 3 blocos na página. Pronto. 1, 2 e 3. Vamos então para o nosso CSS. No corpo, que é o body, eu vou iniciar dando um efeito de cor de fundo da minha página, utilizando um background color. E aplicando a ele essa cor D2B48C. E também vou dar um pad para os 4 cantos. Dez px, 10px, 10px, 10px. Depois eu já vou dar um efeito no meu H1, que é meu título. Vou dar uma cor a ele, vermelho. Vou dar uma fonte para ele, um tamanho de fonte, um font size de 60px, fonte grande, e vou alinhar esta line no centro. Vamos dar uma testada para ver como está até agora a nossa página, que já modificou. Repare, o efeito que a gente fez até agora com o CSS foi mudar o título e a cor de fundo. Agora vamos trabalhar com os outros itens. Depois do H1, vou então para a minha div topo. Na div topo, que eu coloquei uma frase, eu vou dar um background nela de uma cor diferente, cinza. Dando sequência, eu vou pegar agora o topo parágrafo para poder atingir diretamente ao texto que nós colocamos a frase lá. Vou colocar a cor vermelho também para ficar padrão do site. Uma fonte do tamanho 30px e também alinhado no centro. E agora os conteúdos são 3. Então vamos lá para o conteúdo 1. O que eu vou fazer nele? Vou aplicar o mesmo nos 3 e vou modificar só o tamanho em alguns momentos. Então, um background com a mesma fonte que nós fizemos o topo. Vamos colocar largura e comprimento. (300px)
também de 300. A margem esquerda vou dar 5px. E vou pedir para ela flutuar para a direita. Esse é o efeito. Opa! Esse é o efeito que nós vamos fazer nos conteúdos. O conteúdo 2 vai receber a mesma coisa. E o 3, a gente vai alterar um pouco por conta da largura dos menus, que deve ser menor. Então vamos aqui para o conteúdo 3. E vamos ver as alterações. Eu vou colocar o mesmo para todos, para a gente fazer um teste agora e ver o que é que esse efeito está fazendo lá nos nossos blocos, na nossa página. Vamos dar uma olhada. Pronto. Eu tenho aqui 3 blocos e vou ainda modificar um pouco a largura desses dois. Está faltando o efeito do rodapé. Então vamos aqui. Voltando para a nossa folha de estilo. Vou agora pegar o meu rodapé e vou dar um CSS nele também. Um background da cor padrão que eu estou trabalhando, que é o cinza. Largura e altura vou colocar aqui 50px. Precisa ficar fino, ficar muito grosso. E o comprimento 1305. Depois a gente testa para ver se está no limite da nossa página. A margem esquerda 5px. A margem de cima, para ele não ficar junto com os outros, 5px, margem top. E vou fazer ele flutuar para a esquerda. E vou dar também um efeito no rodapé, no texto do rodapé. Então rodapé P, que é aquele parágrafo que nós colocamos. A cor vermelha. A fonte do tamanho 30px.
o alinhamento do texto. Center. E a margem de cima, margem top 5px. Vamos dar uma olhada na nossa formatação para ver o efeito que fizemos. Tudo isso que nós fizemos nessa página foi um efeito de CSS naquela estrutura que estava. Nós apagamos o conteúdo 3 exatamente para eu deixar esse espaço, que aí facilmente se adiciona mais um conteúdo nessa mesma proporção para preencher aqui esse vazio. Isso eu deixo de exercício para vocês. Obrigado e até a próxima. Não esqueça de clicar no gostar, no curtir, na mãozinha para ajudar o canal. Muitíssimo obrigado.